Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos terminando, ou melhor, já terminamos, uma leitura longa e ao mesmo tempo inteligente, explicativa, didática, quero crer, do Evangelho de Mateus. Na última, não me lembro se na penúltima também, entrevista, nós estávamos falando sobre a fé. Isso mesmo. Não é verdade? É. E se lembra do que foi dito na última... A última vez estava falando alguma coisa sobre se existia uma analogia entre quem tem fé desde criança e quem convertido. Pois é. É um assunto esse aqui, não é um assunto teológico, mas é um assunto interessante, não é? Eu dizia que normalmente pessoas que se convertem com uma certa idade passaram por um processo difícil, certo? Um processo, às vezes, prolongado. E essas pessoas costumam, normalmente, se agarrar à fé. Essas pessoas sabem quanto lhes custou chegar aonde chegaram. Às vezes podem ser até intransigentes. Vocês se lembram de Tristão de Ataíde? É do nosso tempo. É escritor. Bem, ele... Como se chamava o outro? Também. Okay. Havia o Tristão de Ataíde, era o Seu Amoroso Lima o nome dele? O Seu Amoroso Lima era brasileiro. Pois é. Ele era o Tristão? É. É, não é? Tristão Havia um outro cognome. também. Agora me foge o nome completamente. Dois grandes brasileiros de cultura que se converteram na idade adulta, por volta dos seus 35, 40 anos. Foram cristãos, católicos de primeira água até o fim, um pouco intransigentes. Não é? Um deles, agora eu não me lembro bem o nome, chegou até a pertencer a uma ala direitista da igreja, uma ala... Ele escrevia, inclusive, no Estadão. Da TFP, uma coisa assim. Ele escrevia no Estadão. Agora me foge o nome dele. Os dois já faleceram, mas são grandes convertidos do século XX. E existem os outros também, nós que nunca nos convertemos, nós que sempre fomos católicos. Eu fui batizado uma semana depois que nasci. Não é? E o catolicismo cresceu comigo, cresceu com ela e deve ter crescido com você também. Certamente. Nós não passamos por um processo violento de conversão. Para nós a fé não custou praticamente nada. Nós sempre nos vimos católicos. Eu, quando tinha meus 7, 8 anos, já era coroinha, já vivia na igreja. Isto aqui também dá um outro estilo de católico. Normalmente é o católico mais sossegado, é o católico mais tranquilo, é o católico que não lutou para ser católico, é um católico que não teve que investigar, que sofrer, que às vezes até romper com um determinado passado por causa da fé. Normalmente esses católicos não dão grande valor à sua fé. São extremos, não é? Hoje existem pessoas que se convertem, claro, mas existem os outros também que sempre foram, e é este peso morto que a gente carrega na igreja. Peso morto. Católicos que não praticam, católicos que não confessam, não comungam, não participam de nenhuma Eucaristia, não participam de nada, são católicos. Infelizmente, o nosso Brasil católico, em boa parte, é isso. É isso. Não é? O que não acontece com esses movimentos pentecostais. Não acontece. Lá, normalmente, bem, as pessoas que vão lá são pessoas mais simples, não é? Não, tem por exemplo, Depende. Os pentecostais, de uma forma geral aí, de outras denominações aí cristãs, eu não sei.
Mas a renovação carismática Não, católica... essa é católica. Não, mas é um pentecostalismo, né? Mas eu não estou falando de católicos. Eu estou falando de pentecostais não católicos. Ah, bom. Aí eu não sei dizer. Normalmente... a maioria... Pode ser normalmente a maioria é bem sim. simples, não é? É gente um pouco sem crítica, gente um pouco de menos exigências culturais ou teológicas, vamos chamá-las assim. Às vezes a gente se surpreende com o nível de pessoas. Não, certamente que tem algumas gente assim igrejas também lá, pentecostais. tem gente... Uma outra só. É pouco. Agora, tem as igrejas protestantes mais históricas e mais sérias. Batistas, presbiterianos, não são muitos. Os batistas, por exemplo, são muitos nos Estados Unidos. Aqui em São Paulo eles têm umas igrejas. Esses são sérios. Esses são mais ou menos do tronco ou ramificações históricas da reforma luterana. Esses costumam ser um pouco mais sérios. Esses são gente de respeito. Agora, esse pentecostalismo protestante que reina por aí, não é? Nem mesmo os grandes protestantes não se reconhecem neles. Não. Porque eles não têm uma fé, um credo definido, uma fé definida, não tem uma teologia definida, não tem uma liturgia definida, não tem uma história definida, não tem nada. E ali passa por uma lavagem cerebral. Nada, absolutamente nada, claro, também, evidente. Né? Bom. E o interessante é que eles hoje fazem, inclusive, pesquisa de marketing para saber onde colocar as igrejas. Porque a igreja tem que dar um determinado valor por mês de dízimo. Então, eles fazem essas pesquisas de marketing para saber se o local comporta a igreja ou não. Esses dias eu vi um adesivo num carro, num automóvel, estava lá, Paz no Vale, né? Igreja Paz no Vale. Que isso já é uma maneira de colocar a pessoa numa certa tranquilidade, né? Paz no Vale, você já imagina um vale, uma paz. E esse pentecostalismo vem junto com tudo isso, trazendo esse povo todo aí. Bom, agora nós vamos, durante uns determinados, não muitos, programas, tratar de um problema delicado, mas que deve ser tratado. É o problema da historicidade dos evangelhos. Os evangelhos são históricos ou não? Bem, mas antes de tratar, eu devo fazer algumas premissas aqui com a ajuda de vocês. Eu tenho impressão, mas não me lembro, porque esse programa aqui tem muitos anos. Eu tenho impressão que eu já falei aqui de uma famosa encíclica de Pio XII. Pio XII foi o Papa da minha infância. Que saiu, que foi publicada antes de eu nascer, em 42 ou 43. E chamava-se Divino Afflante Spiritu. Esta encíclica fez a abertura, concedeu a abertura, a maioridade para os estudos bíblicos na Igreja Católica. Esta encíclica insiste nos gêneros literários. Agora, falar sobre gênero literário é uma coisa ao mesmo tempo fácil e difícil. Eu pretendo falar aqui de uma maneira fácil, portanto, buscando logo um exemplo. Vamos pegar o exemplo de uma locadora de filmes. Acho que todo telespectador aqui conhece ou já foi a uma delas, né? Bem, se vai a uma grande locadora, qual o nome de uma grande locadora? Blockbuster. Blockbuster. Pois não tem mais, né? Vamos lá. Agora Existe mais? Americanas.com. Americanas comprou. Ah, é? Como é que chama agora? Americanas.com. Americanas.com. Vamos lá. Alguém quer escolher um filme. Bem, mas numa grande prateleira, por exemplo, tem lá romance. Numa outra prateleira, tem suspense. Numa terceira prateleira, tem ficção. Numa quarta prateleira, tem ação. Numa quinta prateleira, tem infantil. Comédia. Numa sexta prateleira, tem comédia. Numa sétima prateleira, tem historiografia. Ou então crônica. Ou então reportagem. Reportagem. Cada coisa é uma coisa.
Vamos fazer o intervalo e voltamos. Bem, eu estava falando de gêneros literários e estava dando o exemplo de uma grande locadora de filmes. Aconteceu, eu assisto muito pouca televisão e muito pouco filme durante o meu ano, mas já estive em locadoras assim. Eu gosto mais de filmes com fundo histórico. Pode ter até um certo romance, mas que tenha um fundo histórico. Meu gosto. Agora, tem gente que gosta de tudo, né? Tem o documentário, o gênero documentário, e às vezes, lamentavelmente, existe até o gênero pornográfico. Sim. Nessa talvez não, mas por aí se encontra. Se encontra de tudo. Erótico, né? Filmes eróticos, exatamente. Bom, se eu tomo um infantil ou uma comédia, é evidente que eu quero dar risada na comédia. Infantil para criança. Eu não vou me perguntar se aquela comédia aconteceu, aonde se deu, com quem, quais são as pessoas e como terminou. Eu estou simplesmente me divertindo e dando risada. Se eu pego um filme de ação ou romance, também não me pergunto aonde se deu, quem são aqueles protagonistas, onde viveram, como terminaram a vida, onde estão enterrados, se estão vivos ainda. Não, eu sei o que eu escolhi. Eu escolhi um romance, um filme romanceado, não é? Se eu escolher uma ficção, é evidente que eu não vou imaginar que marcianos desceram à Terra para uma luta aqui embaixo, entre nós. Eu peguei, eu aceitei, eu busquei o gênero ficção. Eu sei o que eu quero. Pois bem, a isto se dá o nome de gêneros literários. Ora, nisto aqui, chamado Bíblia, que é plural, uma palavra plural, grega, plural de biblion, significa livros. Nestes livros aqui, diz Pio XII, na famosa encíclica Divino Afflante Spiritu, Deus pode ter usado todos os gêneros literários, com uma exceção: aqueles que ferem a santidade de Deus. Assim, nós não encontramos aqui o gênero da pornografia ou do erotismo. Também não encontramos aqui o gênero da mentira, no sentido de doloso, de enganar o outro, de levar o outro a engano. Isto aqui não, porque isto aqui fere a santidade de Deus. Fora isto, todos os gêneros literários. Agora, trazendo a nossa locadora para cá, o que eu colocaria aqui? Mais ou menos a mesma coisa. Aqui existe romance, aqui existe conto popular, aqui existe texto cultual para liturgia, aqui existe drama, aqui existe história ou alguma coisa que realmente aconteceu. Depende do livro e depende do autor. Todos os gêneros literários são admissíveis por Deus. O que significa que Deus pode nos ensinar através de um romance, através de um conto popular que nunca aconteceu. Pode. Ele nunca aconteceu num determinado sentido, no sentido de documentário, mas ele pode acontecer muitas vezes na vida de cada um de nós. E dependendo do modo como nós o recebemos. Deus pode vir a nós em outros gêneros literários que não só o histórico. Bom, eu gostaria que todos lessem essa encíclica de Pio XII. Eu tenho a impressão que tem até à venda numa das livrarias católicas, agora não me recordo o nome, as encíclicas de Pio XII. E esta aqui não é uma encíclica longa, não. Deve ter umas 20 páginas, no máximo. Com relação aos evangelhos, em primeiro lugar, deve ficar claro aos telespectadores que 9/10 da vida de Jesus estão para sempre perdidos.
é o que eu chamaria o Jesus efetivo. Jesus era como fisicamente? Era branco, era moreno, era loiro, tinha olhos azuis, tinha olhos castanhos, olhos negros, tinha cabelo encaracolado, tinha cabelo liso. Como era Jesus fisicamente? Era alto, era baixo, médio, gordinho, magrinho, franzino. Como era Jesus? Nunca saberemos. Interessante, não é? Sim. Olhem, o que Jesus comia? Nunca saberemos. Qual era o seu prato preferido? O que ele gostava de comer? Nunca saberemos. Jesus, quando criança, brincou. Brincou de quê? E brincou com quem? Qual era o seu brinquedo preferido? Nunca saberemos. Jesus praticou esporte alguma vez na vida? Corria, nadava. Aonde, com quem, como, quantas vezes? Nunca saberemos. Se foi um esportista ou não foi esportista. Jesus lia. Lia o quê? Ele lia a Sagrada Escritura, com toda certeza. Mas qual era o seu texto preferido? Nunca saberemos. Jesus conversava com Maria e José? Conversava. Sobre o quê? Quais eram os assuntos preferidos de Jesus? Nunca saberemos. Jesus viajava. Ia aonde? E fazia o quê? Jesus trabalhava? Fazia exatamente o quê? Porque nós costumamos dizer que Jesus é carpinteiro. Mas carpinteiro, a palavra grega, é uma palavra que significa muita coisa. O carpinteiro poderia trabalhar com madeira. O que Jesus poderia fazer se trabalhasse com madeira? Ele podia fazer cadeira, ele podia fazer mesa, ele podia fazer porta, ele podia fazer janela, ele poderia fazer objetos para agricultura, como arados, vassouras. Não é? Poderia fazer muita coisa com madeira. Mas e se ele trabalhasse com a pedra? Também era possível trabalhar com a pedra. O que se pode fazer com pedra? E na terra de Jesus havia muita pedra, até hoje. O que se pode fazer com pedra? Também se pode fazer uma cadeira, se pode fazer uma mesa, se pode fazer um muro. Quanta coisa se pode fazer com pedra? As mãos de Jesus como eram? Eram mãos assim, lisinhas, como as nossas, bonitinhas? Ou eram mãos calejadas aí de operários? Como eram as mãos do Filho de Deus? Estão vendo? Jesus tinha amizade. Quais eram as suas pessoas preferidas, os seus amigos preferidos? Jesus tinha sexo. Ele cresceu na sua vida sexual. Como é que Jesus viveu a sua sexualidade? Tudo isto nunca saberemos. De nada disto. E olhe, isto aqui recobre 9/10 da vida de Jesus. Para sempre perdido. É bom que se saiba disto, não é? Assusta um pouco? Certamente. Não, assusta. Não assusta. Mas é assim. Os evangelhos não descrevem nada da vida oculta de Jesus. Bem, talvez haja silêncios que sejam mais eloquentes do que milhões de palavras. A vida de Jesus devia ser a vida de qualquer judeu, religioso, sério, do século I da nossa era, na Palestina, na Galileia. Nada mais. Então, procure saber o que fazia qualquer judeu e você terá mais ou menos a imagem do Filho de Deus. O que é que nós recebemos? Nós recebemos 1/10 da vida de Jesus, os últimos 2 anos e meio ou 3 anos, e assim mesmo, este 1/10 não está colocado nos evangelhos nem de maneira cronológica, como se o que vem dito no capítulo 1 precedesse o que vem dito no capítulo 2 e assim por diante. A prova é que um mesmo fato num evangelista está no início, no outro evangelista está no fim. Exemplo, a purificação do templo. Quando Jesus fez uma ação violenta no templo. Quando foi que ele fez isto? João diz que foi no início da vida pública. Os sinóticos dizem que foi na Semana Santa, no final. Quem tem razão?
do ponto de vista cronológico. Eu acredito que os sinóticos. Por que João transpôs este termo? É preciso estudar. Certamente, os concordistas aqui não têm razão, porque os concordistas são aqueles que querem fazer concordâncias. Houve uma no começo, e João é testemunha disso, e outra no fim os sinóticos têm. Isto não se faz. Isto não é científico. Fazer concordar textos que não vieram à luz conjuntamente. Certo? Então, o telespectador saiba que nós só temos 1/10 da vida de Jesus, e deste 1/10 ainda não é tudo. Não é tudo. Porque o evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos, 16 capítulos. Marcos resume uma vida de Jesus em 25 páginas. 25 páginas. Mateus e Lucas um pouquinho mais, porém copiaram Marcos. Copiaram Marcos. Digamos que nenhum evangelista conheceu pessoalmente Jesus. Nenhum. Porque se alguém tivesse conhecido pessoalmente Jesus, não teria copiado Marcos, que não era dos 12. Mateus copiou e Lucas copiou. Portanto, não foram testemunhas oculares. E o João daqui também não é o João filho de Zebedeu. João era um nome muito comum na antiguidade, para afirmarmos tudo de uma única pessoa. Está vendo? Mas isso não foi privilégio de Jesus apenas, porque eu acho que ninguém teve uma biografia divulgada naquela ocasião. Todo mundo fala alguma coisa de alguém, mas não alguém que você saiba como nasceu, como era, como viveu, como morreu. Eu acho que não existe também, né? Existia. Não de qualquer pessoa, como por exemplo as vidas dos Césares, escrita por Suetônio. Bom, mas os Césares eram os Césares de Roma, né? Nós temos que encerrar o nosso programa, mas voltamos com o mesmo assunto na próxima semana. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom domingo, até a próxima sexta.